No Justiça para Todos de hoje, vamos entrevistar a juíza federal Camila Pulim, delegada da AJUF da Seccional de Alagoas, integrante da Comissão AJUF Mulheres e coordenadora da REJUF Mulheres. Ela possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Londrina e mestrado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. A magistrada atua na 5ª Região no estado de Alagoas. Nós vamos conversar com ela sobre a participação feminina no judiciário e o que tem sido feito para mudar esse cenário. Fique com a gente, o Justiça para Todos está no ar. A Caixa tem um histórico de tratar bem o seu cliente. Isso é um ponto muito relevante para a nossa empresa. Então, toda vez que o cliente se sente não atendido da forma como ele acha que deveria ser, ele pode se dirigir até a empresa e qualquer agência do território nacional e recebe o atendimento devido e, na maioria das vezes, ou na quase integralidade das vezes, ele tem o seu problema solucionado. Mas, às vezes, o problema é um pouco mais complexo, né? Às vezes, o problema sai das mãos, da alçada do gerente, especialmente por aspectos legais, né? Como a Caixa é uma empresa pública, muitas vezes o gerente não tem autonomia para conseguir resolver algum problema, para que o cliente fique plenamente satisfeito. Nessas hipóteses, nós temos um instrumento que se chama conciliação extrajudicial. Isso significa que o departamento jurídico da Caixa está preparado para dar conforto para os nossos gestores, para todos os gerentes de agência, para que possa resolver o problema do cliente, ainda que aparentemente esse problema seja algo corriqueiro, do dia a dia da sua relação com a empresa. O olhar do jurídico é um olhar focado no direito do consumidor. É focado nas decisões consolidadas pelos nossos tribunais, especialmente no nosso caso, na Justiça Federal. Portanto, de acordo com a média tanto das condenações, como principalmente o padrão de interpretação do tribunal por determinadas condutas, se o tribunal entender que aquela conduta ofende ou tem o potencial de ofender o direito do consumidor, ainda que na nossa avaliação, ainda que na avaliação do gerente da agência aquela conduta seja regular, nós da Caixa conseguimos dar uma reparação para o cliente, dar um retorno, porque o que mais nos interessa é esse relacionamento, é que o cliente seja satisfeito e que ele continue tendo um relacionamento conosco. E não só uma conformidade, uma adaptação da empresa às decisões da Justiça Federal. Também uma forma da empresa se aliar, fazer o seu papel de empresa pública federal e se aliar, se conformar com as decisões do Poder Judiciário. Aqui não se pretende se insurgir indefinidamente contra as decisões dos tribunais, mas principalmente adequar os nossos procedimentos para que todos eles estejam conformes, não só com a legislação de regência, mas com a interpretação do juiz. Doutora Camila, muito obrigada por estar aqui no Justiça para Todos. Obrigada pelo convite. Vamos começar falando sobre a participação feminina no Poder Judiciário. Como é que a senhora avalia essa questão, esse tema, essa presença feminina? Bom, nós temos os dados do censo do Judiciário, em que se constatou que na Justiça, né, no Poder Judiciário como um todo, as mulheres são 38%. No entanto, se você for para a Justiça Federal, essa participação chega a 26%, quase 27% apenas. É um número muito baixo, ainda considerando que nós somos 50% da população, pelo menos, né? Doutora, a senhora acha que uma mudança na estrutura das carreiras jurídicas incentivaria o ingresso maior de mulheres? Veja, essa é uma das hipóteses com que a gente trabalha, né? Na Comissão AJUF Mulheres, começou-se esse trabalho de coleta de dados, ouvindo as magistradas, quais eram os problemas, o que elas viam na carreira como empecilho para promoção, quais eram as dificuldades. E a mudança na estrutura da carreira pode ser
dos elementos a viabilizar a maior participação. Por exemplo, na Justiça Federal, nós temos esse duplo deslocamento. A gente entra na carreira como substituta, muito provavelmente vai para uma subseção no interior e, com o passar do tempo, vai chegando em cidades melhores e tudo mais. Quando o magistrado e a magistrada querem se promover, eles acabam tendo que voltar para o interior. E isso é algo que mexe muito na estrutura da vida pessoal do magistrado, da magistrada. Então, assim, eventualmente, uma mudança na carreira ou outras condições de trabalho, enfim, que atendam às necessidades específicas femininas, podem sim ser um estímulo à maior participação. Mas nós temos aí outras possibilidades, né? Exemplos nas escolas de direito, né? Algo que possa fomentar o interesse das mulheres em ingressar na carreira. Quer dizer, um fomento já desde cedo, ainda na formação. É na formação, porque você precisa, primeiro de tudo, estimular que mais mulheres se inscrevam nos concursos, né? Porque não é uma questão de termos mais ou menos capacidade para passar no concurso, mas e sim do interesse, né? Que as mulheres possam se interessar, e isso lá atrás já. Falar um pouquinho agora sobre bancas de concursos. Como é que a senhora avalia a ausência de magistradas nesse momento? Veja, esse é um ponto também muito sensível que nós, na Comissão AJUF Mulheres, temos discutido, temos debatido. O CNJ também tem essa preocupação e pode-se dizer assim, quando você vai passar no concurso, não interessa se você é homem ou se é mulher, você tem que ter o mérito para passar. Porém, há que se considerar a necessidade de uma perspectiva feminina também na seleção dos candidatos, né? Essa outra perspectiva, ela faz parte do Estado Democrático de Direito. Você colocar nos tribunais, nas bancas de concursos, nas comissões, uma pluralidade de gênero, de raça, que corresponda à sociedade em geral, de forma que quem está avaliando o candidato, da mesma forma que quem está julgando um processo, ele tenha correspondência com a sociedade. E vocês observam que essa presença é pequena nas bancas? É muito pequena, muito pequena. Já houve a coleta desses dados. Recentemente, os tribunais responderam a pesquisa solicitada pelo CJF, Conselho da Justiça Federal, e a partir desses dados foi elaborada uma nota técnica que foi redigida por uma pesquisadora contratada pela AJUF, e na coleta desses dados, verificou-se que a presença feminina nas bancas de concurso é muito reduzida. É menor ainda do que a participação feminina no judiciário. É muito menor. Doutora, a senhora falou desse fomento na formação, nas faculdades, na instituição de ensino que ainda está preparando esse profissional que vai para o mercado de trabalho. Mas que outras, como aumentar mais essa participação de outras formas, inclusive na sociedade? Como há essa visão? Esse é um dos objetivos, né, uma das metas que a Comissão AJUF Mulheres e outras comissões, também na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, que estão começando a se mobilizar também, dessa necessidade de aumento da participação feminina no judiciário. Se nós somos 50% da população, nós teríamos que representar pelo menos isso no judiciário, né? Para que exista uma legitimidade maior nas nossas decisões, que a gente representando mesmo a sociedade. Doutora Camila, nós vamos para um rápido intervalo. E no próximo bloco a gente continua a entrevista com a juíza federal Camila Pulim, integrante da Comissão AJUF Mulheres. Voltamos em instantes. Até já!
Voltamos a falar com a juíza federal Camila Pulim, integrante da Comissão AJUF Mulheres. Ela está aqui para falar sobre o trabalho realizado pela comissão e outros assuntos relativos à participação das mulheres no Poder Judiciário. Doutora Camila, no caso das mulheres que estão em cargos no Judiciário, a senhora acha que a vida pessoal delas é mais afetada do que a vida pessoal dos homens? Há esses relatos? Sim. Primeiro que a gente colheu esses relatos, né, da própria pesquisa da AJUF, foi um dos primeiros passos da comissão AJUF Mulheres, foi ouvir as magistradas, né? E um dos relatos que sempre surgem em conversas mesmo, questões que a gente vê na prática, que eu mesma senti, né, e sinto, é essa questão do duplo deslocamento. É porque você tem a sua família estruturada, como a maioria das pessoas que trabalham, né? Mas nós, magistradas e magistrados também, eu acho que os homens também sofrem com isso, nós temos que voltar, ir e voltar do interior pelo menos 2 vezes na carreira, né? Quando você ingressa na carreira e quando você se promove. Então, isso é algo que dificulta, e há relatos de colegas que nós conhecemos que evitam a promoção, né, para evitar esse deslocamento. Isso é uma dificuldade. Então, eu vejo talvez esse como uma das maiores dificuldades mesmo que a gente sente, né? E muitas vezes, por conta da nossa estrutura familiar, né, nossa estrutura social ainda, é muito mais difícil para o homem acompanhar a esposa do que a mulher acompanhar o marido, né? Assim, há exceções, como no meu caso, tive essa exceção, mas é muito mais comum que a mulher renuncie à sua vida profissional para acompanhar o cônjuge e o contrário não. Então isso realmente pode dificultar. No início do programa, a senhora falando sobre a participação, a senhora apresentou percentuais baixos de participação feminina no Poder Judiciário, inclusive na Justiça Federal, que foi mais baixo ainda. É possível falar nessa situação em preconceito diante desses números? Olha, eu acho que às vezes a gente liga a palavra preconceito a situações de violência, uma situação vexatória. No nosso meio, né, como magistrada, gozamos de igual respeito entre os colegas. Assim, eu acho que talvez poucas colegas possam relatar alguma situação que tenha se sentido realmente aviltadas por um preconceito. Mas o que a gente identifica, e isso surge de muitos relatos mesmo, são preconceitos velados, preconceitos implícitos, que estão muito ligados a questões muito estruturais, constitutivas mesmo da nossa sociedade, que causa um certo estranhamento uma mulher num meio tipicamente masculino, né? Então, assim, você já está num lugar que historicamente não é seu, né? Então, há muitas colegas que já notaram de quando estão na sala de audiências, chega uma parte para ser julgada, olha com estranhamento, às vezes faz algum comentário, nossa, a senhora é tão jovem, até como uma forma de disfarçar o preconceito pelo fato de estar com uma mulher. Já aconteceu de você estar na sala de audiências com um advogado, procurador, a pessoa imediatamente se dirige ao homem. Outras questões assim na carreira, de relatos de colegas que, quando foram se promover, houve muitos questionamentos, assim, mas o seu marido vai lhe acompanhar? Mas o que seu marido acha disso? Como a senhora vai fazer com os seus filhos, colegas gestantes, mas como é que a senhora vai trabalhar com esse barrigão? Coisas que são impensadas. Se perguntar para um homem, ninguém pergunta para um homem, com quem você deixa seus filhos para ir trabalhar? O que a sua mulher pensa do seu trabalho? Ninguém fala isso para um homem. Então, são preconceitos implícitos que a gente ouve, acaba até naturalizando, mas que a gente tem que se questionar,
Até que ponto isso é realmente natural e se isso não é mesmo um preconceito. Vamos falar agora um pouco sobre a Resolução 255 do Conselho Nacional de Justiça que o Conselho editou no ano passado. Ela é uma política, né, para incentivar essa participação institucional feminina. Como é que a senhora avalia essa iniciativa do CNJ? Essa iniciativa do CNJ foi muito feliz, né? As conselheiras que capitanearam isso, elas, junto com a ministra Carmen Lúcia, que na ocasião era presidente do Supremo, e foi uma ocasião em que a cúpula do Poder Judiciário estava sendo presidida por mulheres, né? Uma exceção, uma raridade, e foi um momento muito feliz para nós, magistradas, com a instituição dessa política, porque ela representa um reconhecimento de que algo precisa ser feito, de que existe um problema, não adianta falarmos que não existe, que há uma igualdade de fato, porque não há, né? Senão não seria necessária a instituição dessa política. Então foi excelente, a gente espera que os resultados desse grupo de trabalho que foi instituído e que está trabalhando sejam muito positivos e que tragam muitos frutos para a nossa carreira. TRF, são 5 em todo o país. Como é que se dá essa participação na avaliação da senhora? Como é que está ocorrendo essa presença feminina nos tribunais regionais federais? Veja, esse número que a gente conversou no começo, né, dos 26%, à medida que vai se promovendo na carreira, se vai se subindo, a gente verifica um decréscimo muito grande no número de participação de mulheres nos cargos de cúpula. Isso é o que a gente chama do teto de vidro, né? As mulheres, às vezes, elas quebram barreiras, né? Ocupando espaços tipicamente masculinos, por exemplo, uma mulher se tornar magistrada federal, ela chegou lá. Porém, quando se fala em subir na carreira, almejar cargos, né, desembargador, promover a titular, a desembargador e depois chegar aos tribunais superiores, a gente verifica que há uma dificuldade maior, né? Porque os números são dados, né? Os números não mentem. E aí, isso esse GT do CNJ, os estudos que a AJUF Mulheres tem feito, é justamente para tentar identificar quais são os motivos desse teto de vidro, o que está impedindo a ascensão das mulheres. Certo, doutora. O TRF da 5ª Região, somente uma mulher fez parte da composição. Hoje não tem nenhuma representatividade feminina, quer dizer, não tem mulher nenhuma no TRF da 5ª Região. Por que isso? Veja, também é uma dúvida que todas nós temos. O TRF da 5ª Região é o menor tribunal dos TRFs, né? Ele é composto apenas por 15 membros, perdão, e já somos em menor número, inclusive percentualmente. Se na Justiça Federal como um todo somos 26%, 27%, lá caímos para 20% aproximadamente. Então já somos menos mulheres. Estamos trabalhando para isso, né? Para tentar identificar quais os motivos, chamando as magistradas à participação, a integrar as comissões. Criamos a Comissão REJUF Mulheres, que é uma comissão parceira da AJUF Mulheres, mas com a intenção de identificar as especificidades da nossa carreira lá na 5ª Região. Doutora, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. E o Justiça para Todos volta a falar com a juíza federal Camila Pulim, integrante da Comissão AJUF Mulheres e coordenadora da REJUF Mulheres. Doutora Camila, Comissão AJUF Mulheres e REJUF Mulheres, quais os objetivos desse trabalho, dessas comissões? Bom, primeiro foi criada a Comissão AJUF Mulheres no começo de 2017, com a intenção de
se verificar essa questão da representatividade feminina. Não se tinha, na magistratura federal, não se tinha muitos dados, né? Havia apenas aquele incômodo, que alguma coisa estava errada, né? Olhando empiricamente. E aí algumas colegas motivadas por isso se uniram, criaram a comissão com o apoio da AJUF. A Rejuf Mulheres foi criada no ano passado, em 2018, há exatamente um ano, foi no dia 24 de abril, inclusive. E foi criada considerando justamente essas questões muito peculiares da Quinta Região, por sermos a menor região com menor representatividade feminina, nenhuma mulher no tribunal. Então, somos comissões parceiras, né? A Rejuf nasceu com o apoio da AJUF Mulheres e justamente para tentar lançar o nosso olhar para questões mais locais, mas trabalhamos sempre juntas. E nesse trabalho, quais são as atividades desenvolvidas pelas comissões? A AJUF começou com esse trabalho de coletar dados primeiro fazendo pesquisas junto às magistradas, pedindo dados junto aos tribunais, e aí foram elaboradas 2 notas técnicas, a primeira que saiu em 2017, com o resultado da pesquisa feita com as magistradas, né? A percepção das magistradas em relação à carreira. E posteriormente, agora em 2019, a nota técnica 2 veio trazer um substrato maior de dados, né? Coletando os dados dos tribunais que foram informados, e eles foram sistematizados por uma pesquisadora que foi contratada pela própria AJUF para tentar extrair desses dados as informações relacionadas à nossa carreira. A senhora falou do seminário, né? Sim. O seminário recentemente ocorreu a 3ª edição. Qual que é a importância de reunir as mulheres e até os homens também para debater isso? Inclusive no último seminário, uma presença não só de magistrados federais, mas de outras instituições, né? Pois é, esse seminário ele vem se consolidando nos últimos anos. Começou muito pequeno, logo com a criação da comissão da AJUF Mulheres. O ano passado ele já foi um sucesso, né? Já cresceu, e esse ano teve a agregação de outras associações que vieram inspiradas até pela AJUF Mulheres, como as magistradas do trabalho, as magistradas da Justiça Estadual, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública e até mesmo a OAB. Esse evento já se consolidou, né? Foi um sucesso esse ano, em que lançamos os olhos para a nossa carreira, mas também estamos começando a olhar para fora da carreira, né? O que o Poder Judiciário, as magistradas e magistrados têm a contribuir com os jurisdicionados, com essa questão de gênero, raça, orientação sexual. São várias questões, né, interseccionais, que você não pode falar apenas de gênero sem olhar para todas essas outras questões. Então, estamos olhando para dentro e para fora também, para a sociedade como um todo. E durante o seminário houve um lançamento, né, de uma publicação bem interessante. Sim, pois é. Esse foi um trabalho muito bonito que a AJUF Mulheres tem feito e que se coletou algumas entrevistas de magistradas emblemáticas em cada uma das regiões, né? Algumas decanas, com um trabalho muito interessante, com uma experiência muito rica a ser compartilhada, não só com as mulheres, mas também com os homens, né? Trazendo a sua experiência de vida, o seu olhar como magistrada, e é um trabalho belíssimo que foi realizado pela AJUF. Qual que é a importância de reunir relatos, experiências diferentes, mas que acabam se tornando comuns, né? Essa questão de inspirar, né, as colegas que estão na carreira, que estão começando, como eu, que tem pouco tempo de magistratura. É uma grande inspiração ouvir o relato dessas mulheres com tantos anos de caminhada, com histórias tão bonitas. É importante mostrar isso para a sociedade também, né? O quanto a magistratura brasileira trabalha e a importância das diferenças de olhares, né? Porque a gente é muito acostumada a olhar aquele olhar masculino, e é muito importante para a gente democratizar o Poder Judiciário mesmo.
A Comissão AJUF Mulheres e a REJUF Mulheres estão apenas começando, né, doutora Camila? Quais são os desafios, o que há de planos para o trabalho desses grupos? Os seminários, né, que já aconteceram, né, por 3 anos consecutivos, especialmente no caso da AJUF Mulheres, sempre ao final é elaborada uma carta com algumas metas, né, que é algo que a gente vai trabalhar buscando implementar. E agora, né, foi elaborada a Carta de Brasília, agora nesse mês de abril, em que algumas metas foram colocadas como resultado dos debates, né, de todas as palestras que nós ouvimos, dos grupos de trabalho apresentados. E uma das metas é a gente continuar com essas pesquisas, analisando os dados que foram coletados, né? A gente trabalhar a partir da nota técnica 2, que foi lançada agora em março de 2019, para implementar a questão da participação feminina, analisar quais são os problemas, e identificar esses problemas e propor soluções. Junto a isso, algumas sugestões foram colhidas, né? Algumas ideias, que continuar com o grupo de trabalho instituído pela Resolução 255 do CNJ, trabalhar na questão das bancas de concurso, de modo que elas sejam equitativas, né? A composição das bancas de concurso, fomento a mentoria de mulheres para que magistradas mais jovens possam colher exemplos com magistradas mais experientes, ou mesmo para mulheres que queiram ingressar na carreira, de modo a gente estimular essa participação, trabalhar em questões relativas ao teletrabalho, à amamentação, enfim, foram várias diretrizes que foram discutidas e que a gente vai continuar trabalhando, e a REJUF Mulheres também vai continuar junto, caminhando parceira à AJUF Mulheres. Doutora Camila, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a participação da senhora aqui no Justiça para Todos. Eu que agradeço o convite, Daiane. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa. Envie sua sugestão para imprensa@ajuf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.